Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui a nossa primeira aula de História, no nosso 6º ano da tarde, e eu quero desejar boas-vindas a todos vocês, dizer que é uma alegria voltar a ter contato com vocês, mesmo que de modo online, por enquanto. Espero que nós possamos nos encontrar na sala de aula em breve. Então, essas nossas aulas, elas vão ter uma aula gravada, depois um exercício online em que você vai preencher e responder, e a gente vai fazer a correção desse exercício em uma outra aula. Portanto, como a gente só tem 2 aulas, isso vai ser bem dinâmico, bem tranquilo, então as aulas vão ser pequenas. Eu espero que vocês acompanhem e caso não entendam é só perguntar no grupo, tá certo? Então, começando a nossa aula de hoje, vou colocar aqui na tela para você. A gente vai falar sobre a civilização mesopotâmica. Colocando aí na tela para vocês, a civilização mesopotâmica é uma palavra, na verdade a Mesopotâmia é uma palavra que significa região entre rios, ela tem origem grega e significa exatamente isso na sua tradução. Meso, que seria entre, e Tâmia, rios, então seria uma região entre rios. A Mesopotâmia é uma região entre rios. E ela se localiza entre os rios Tigre e Eufrates, certo? Entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, a região onde hoje é o Iraque. O país Iraque ali é a região da Mesopotâmia, certo? Essa civilização, a civilização mesopotâmica, é conhecida como a primeira civilização, a primeira vertente cultural do mundo, ok? Passando ao nosso próximo slide, a gente tem aí a ilustração dos rios, o rio Tigres e o rio Eufrates, né? À direita o rio Tigres, à esquerda o rio Eufrates, e no meio disso ficava a civilização mesopotâmica, que também era conhecida como a crescente fértil. Então essa palavra crescente fértil, ela tem muito a ver com a localização da Mesopotâmia. E essa imagem que aparece aí na tela de vocês mostra uma espécie de meia-lua ou uma lua um pouco crescida, que demonstra justamente aonde era a região da Mesopotâmia entre os rios Tigre e Eufrates. E tinha um formato de uma lua crescente, portanto eles chamavam isso aí de crescente fértil, certo? Então, como a lua crescente formava isso aí, eles diziam que era um crescente fértil. E a civilização se desenvolveu lá justamente porque era uma região próxima aos rios, e quando os rios enchiam, ficava aí uma boa terra, uma terra boa para a colheita. Então, quando os rios fertilizavam as terras, as margens do rio ficavam fertilizadas, garantiam a questão da agricultura, por isso que eles chamavam de crescente fértil, porque era terra fértil. E aí, a partir daí, uma região um pouco montanhosa, eles começaram a desenvolver uma civilização nessa região, certo? Então, a gente tinha uma estrutura social na Mesopotâmia, a partir do momento em que eles começaram a desenvolver, a juntar gente, vieram vários povos, ou formaram-se vários povos naquela região. No caso, a gente vai estudar um pouco desses povos em outras aulas, os babilônicos, os assírios, né? Os sumérios, caldeus, acádios e os amoritas, que foram os povos que habitavam essa região e criaram em várias cidades, criaram várias coisas importantes que ainda hoje a gente utiliza. Passando ao nosso próximo slide, você pode ver que os mesopotâmicos eles deixaram marcos importantes para o mundo. Então, eles tinham uma religião politeísta, que significa uma religião com vários deuses, certo? Ele tinha uma política centralizadora, no caso tinha um rei ou um imperador que comandava todo o resto. A economia deles, como vocês sabem, por ser uma região entre rios, a base dela era a agricultura e o comércio, né? Comércio de nômades, as pessoas compravam e vendiam através do mundo. E eles fundaram a primeira escrita, que é importantíssima, que se chama escrita cuneiforme, certo? A primeira escrita cuneiforme, ou a primeira forma de escrita organizada, colocada assim como uma escrita mesopotâmica, da região da Mesopotâmia. Então, essa escrita aparece aí na tela para vocês. Alguns símbolos desenhados, talhados no barro, representavam as letras que vocês conhecem hoje. E também eles tiveram o primeiro código de leis, que seria um código penal, certo? Chamado o Código de Hammurabi, que foi baseado na lei de Talião. Criaram também os jardins suspensos da Babilônia, a Torre de Babel e os zigurates, que eram símbolos dedicados aos deuses, já que eles eram politeístas. Então, essas são as informações da aula de hoje. Façam anotações, a gente vai agora ao nosso exercício, ok? Um abraço e até a nossa próxima aula. Aguardo vocês respondendo um exercício.